Olá, 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 Escorpião, tudo bem com vocês? Sobreviveram ao aniversário, ao inferno astral, à temporada escorpiana? Estamos aí ainda na alunação de Escorpião, né? Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Dan Moraes, a alquimista aqui do canal, para quem não me conhece. Estamos ainda na alunação de Escorpião, que vai ainda até a próxima lua nova, em Sagitário. Essa semana é a semana de lua crescente. A temática dessa semana é que a gente se lembre, né, da consciência, que a gente, na verdade, se lembre da unidade, né, que acesse a consciência da totalidade, que a gente busque estar, se afastar do que está nos atrapalhando no nosso processo evolutivo, tá? Que a gente possa se aproximar um pouquinho mais da conexão com a fonte, né, para poder acessar mais a prosperidade que tanto se fala através da lei da atração, né? E na verdade não é a lei da atração, eu não gosto do nome, tá? Porque a gente não precisa atrair nada, tudo está ao alcance das nossas mãos e da nossa energia. A gente precisa purificar e quebrar as barreiras que nos afastam dessa totalidade. Então, eu não gosto muito dessa ideia de atrair, porque eu acho que a gente já tem acesso. A gente precisa, na verdade, se purificar para entender, para perceber que tá tudo ao alcance das nossas mãos. Tá? Então, a ideia da lua crescente é que a gente possa colocar efetivamente a mão na massa. Sabe, todos esses desapegos que a gente teve que fazer aí, né? E também os escorpianos que fizeram aniversário, estão começando a Revolução Solar agora. Então, né, tá sendo convidado, muitos estão sendo convidados, né, ainda a recomeçar, né, o ciclo mesmo, como se fosse o ano novo mesmo dos escorpianos. Então, é a hora agora de colocar a mão na massa e ver o que restou, o que ficou, o que eu joguei fora, tá faltando alguma coisa, né? E com isso que ficou, o que eu vou fazer com isso que ficou, sabe? Então, esse é o convite para essa semana de lua crescente, né? Começamos já com 10 de ouro, 5 de paus, 8 de copas, 4 de paus, a estrela, 9 de copas, 10 de espadas, 7 de paus, a rainha de ouro e no fundo do baralho a gente tem a carta do mundo. Ser regente do seu mundo, né, Escorpião? No geral, né, a energia escorpiana já gosta de ter controle sobre as coisas, né? Gosta de saber que tá, né? Sabe aqueles. Como é que é? Aquele teatro de bonecos, né? Que ficam as pessoas fazendo assim, né? É mais ou menos essa ideia aqui, ó, dessa carta, né? A moça, ela é uma regente aqui, como se ela fosse uma maestro do universo, né? Do mundo. Então, no geral, a energia escorpiana já gosta de ter esse controle. Só que precisa ter coragem para desapegar, né? Precisa ter coragem para saber sobre o que ter controle, né? Não é sobre tudo, sabe? E de que forma exercer esse controle também, né? Porque no fundo a gente não tem controle sobre muita coisa não, né? Só que se você pensar também por um lado que nós somos co-criadores, né? O que a gente dá muita energia na nossa mente, né? O que a gente insiste em pensar, em arquitetar, a gente tem uma capacidade muito grande de co-criar, né? E de manifestar as coisas que a gente pensa do lado de fora. Por isso que a gente precisa ter muita calma e discernimento e tá muito vibrando na luz, né? E para isso, o escorpião, para vibrar na luz, ele precisa ter coragem de estar sempre acessando os seus próprios porões, né? Tá sempre reconhecendo aquilo que não é muito louvável, né? Aquilo que a gente não se orgulha tanto, sabe? Mas olha, o 10 de ouro, ele vem lembrar que tem muita ferramenta nas mãos, né? Tem muitas coisas acontecendo, tem muitas coisas... você tá materializando muitas coisas. Então, se eventualmente você não tá gostando do que tá ao seu redor, faz esse exercício que eu disse, de olhar para aquilo que não para aquilo que você não tem tanto orgulho, que você carrega dentro de você. Porque você tá manifestando exatamente o que tá dentro de você. Então, esteja
atento, né, ao que as pessoas ao seu redor também estão recebendo de você, né? O que as pessoas ao seu redor você tá absorvendo delas, tá? Porque às vezes situações precisam ser deixadas para trás, né? Situações às vezes aparentemente boas, legais, satisfatórias, desapegar mesmo, sabe? De uma zona de conforto. Né? Essa carta ela fala muito dessa zona de conforto. Então, às vezes, essas pessoas que estão ao seu redor não fica pegado a dinheiro, não, tá? Porque ao mesmo tempo que Escorpião tem condições tem habilidade, né, de desapegar, principalmente no campo emocional, né? A gente guarda as coisas, a gente tem uma memória horrível, né, para lembrar das coisas que aconteceram, principalmente as coisas ruins. Só que a gente desapega de pessoas com muita facilidade, né? Só que o dinheiro é meio complicado, né? A gente gosta de poder, né? E dinheiro no geral indica poder. Então não se preocupe, tá? Se você precisar abrir mão de alguma coisa material, né? Porque determinada pessoa aconteceu isso, entenda que o mundo é cíclico, entenda que as coisas, né? Porque ó, a gente tem um 10 de espadas aqui embaixo, né? Dizendo que às vezes segurar muito algumas situações, algumas crenças, se esforçar muito, sabe, para poder manter alguma coisa pode ser extremamente desgastante, né? Pode acontecer você sai pior, né? Às vezes você sai carregando coisas, mas você sai tão exaurido, né? Energeticamente, mentalmente, que não compensa muitas vezes, tá? Então, assim, se abra para novos encontros, se abra para novas conexões, né? Se abra para novas parcerias, esteja aberto para que outras pessoas, né? Para que você magnetize outras pessoas no seu campo. Tá? Ninguém é insubstituível, ninguém tem que ficar grudado em ninguém para sempre. E isso não quer dizer que você deixou de gostar ou que você se magoou. Não, às vezes simplesmente são fases, são ciclos e as pessoas às vezes elas se afastam, não por falta de amor, mas por falta de conexão mesmo, sabe? Às vezes a pessoa, ela tá interessada em outras coisas agora. E aí, assim, e não existe involução. A gente tá sempre evoluindo, a gente tá sempre caminhando para mais perto da fonte, né? A gente tá sempre caminhando para mais perto de Deus. Só que cada um escolhe caminhos diferentes, às vezes, né? Religiões diferentes, estudos diferentes, caminhos espirituais diferentes, cidades diferentes. Então, isso não tem problema nenhum, né? Confie na sua percepção em relação às coisas, dê asas à sua imaginação, né? Perceba que às vezes uma ideia muito irreverente, né? Muito transgressora pode ser exatamente o melhor caminho para você seguir, tá? Mesmo que você às vezes tenha que brindar só com você no começo. Né? Ai, nossa, ninguém me apoia, todo mundo tá falando que vai dar errado, mas o seu coração tá dizendo que vai dar certo, então alegre-se com o seu coração, né? Confie na providência divina, né? Que a nossa mente, quando você entende que a sua mente tá una com Deus, né? Que a sua mente tá una nessa consciência maior, né? Você não dá para admitir que você tá errado. E aqui, não, cuidado para não cair numa prepotência também, numa arrogância, não é isso, né? Nós, ao mesmo tempo que a gente pensa coisas que não tem como ser errado, a gente também tem a corresponsabilidade de purificar as mentes que estão equivocadas, tá? Né? Porque assim, não tem como não tem como ser aceitável uma mente que pensa em fazer mal para outras pessoas, né? Porque a partir do momento que nós somos se eu tô fazendo mal para outra pessoa de forma consciente, eu também tô fazendo mal para mim, né? Porque nós estamos todos unidos numa mesma consciência. Então, a gente é corresponsável também em ajudar essas mentes equivocadas a chegarem mais perto,
sabe? Então, assim, quanto mais feliz você está com você mesmo, né, e consciente, com fé nessa unicidade, mais você tem capacidade de ajudar pessoas a encerrarem os próprios ciclos também, sabe? Né, de fazer, de ser o líder que encabeça, né, sabe? Essa carta, ela fala de você, fala um pouco de se defender, mas fala também de você ser aquele que levanta a bandeira, sabe? Que vai na frente, né, e que levanta a bandeira, tipo, ei, vamos por aqui, né? Ai, olha, é esse o caminho, eu sei que é por aqui, eu sinto que é por aqui, sabe? Então, seja essa pessoa, né? Às vezes na sua bolha aí, dentro das pessoas que você vive, ai, Dama, você tá falando isso aí, ó, eu já desisti, porque aqui em volta do meu pedaço aqui, entendeu? Só tem, né, pessoas que jogam lixo na rua, que maltratam animais e essas coisas todas. Seja você, então, essa luz, né, dentro desse contexto, sabe? Trabalhe, né, com persistência, com determinação, com confiança. Não arrede o pé, não se deixe levar, né? Tenha confiança nas suas convicções, sabe? E fique firme e entenda que as pessoas, cada um tem o seu tempo, né, das coisas acontecerem. Cada um tem o seu, tá no seu grau, né, de evolução e de consciência, né? É igual, não dá pra você querer ensinar, ai, sei lá eu, gente, equação. Não tem como você ensinar equação para uma criança na primeira série da escola. Ela tá ainda aprendendo beabá, CAK, DADA, entendeu? Tem como você ensinar, né? Querer que ela leia um livro de filosofia, um livro do Jung. Não, ela não vai entender, né? Então, a gente tem que ter convicção naquilo que a gente tá, que a gente acredita, na direção que a gente está olhando, no caminho que a gente está trilhando e respeitar o tempo do outro, né? Olha a carta da âncora, né? Interessante a carta da âncora do baralho cigano sair aqui nesse momento que eu tô falando sobre isso, né? Quando a pessoa ela tá num nível de entendimento e de consciência, né, ainda menos elástico, né? Não existe menor ou pior, menor ou maior, pior, é menos elástico, né? Quando a consciência dela ainda não tá muito aberta, muito expandida, você precisa, o movimento, né, que quando a gente assume esse lugar de liderança e de farol para outras pessoas, a gente precisa usar do nível de consciência que ela está e buscar criar âncoras nas quais ela pode se sustentar. Porque no caminho, né, da expansão de consciência e de evolução espiritual, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem muitos momentos em que a gente quer desistir, porque, ai, nossa, gente, esse mundo aqui não tem jeito, né? É muito fácil da gente cair nesse lugar, né? De que, esse mundo não tem jeito, né, ninguém muda. Então, a gente precisa ter, sabe quando você vai escalar uma montanha, né, uma montanha bem alta, tô falando, tá? Um Everest, sei lá. Claro, tem algumas pessoas que conseguem chegar lá no cume, só que são poucas as pessoas que chegam no cume, né? Nesse processo de subida, eles têm uns pontos de apoio, né? Sei lá, depois de 50 metros, depois de 200 metros e tal. Tem gente que só consegue chegar ali nos 50 metros. Então, assim, buscar criar alicerces firmes nesses pequenos degraus, né, que a pessoa vai galgando. Então, e mesmo você, né, se você tá num caminho espiritual, se você tá numa busca, né, numa busca de expansão e de conscientização, né, nessa busca da consciência una mesmo, né, eu estudo isso há 4 anos, gente, e é assim, eu me vejo pecando no sentido de errando o alvo o tempo todo, sabe? Então, é um trabalho contínuo, árduo, né? Então hoje eu tô aqui no primeiro degrau, né? Eu tenho um primeiro degrau aqui que é a minha âncora, que é, daqui eu não desço mais, porque aqui é onde eu me sustento. E eu tô tentando chegar nesse segundo degrau, né? E nesse processo do primeiro pro segundo degrau, vai ter momentos em que eu vou falar, ai, não, acho que não vou conseguir, não tô dando conta. Aí no máximo que eu desço é nesse primeiro degrau. Por quê? Porque aqui tá a minha âncora, aqui tá o meu alicerce seguro, sabe?
até que eu consiga fazer do meu alicerce seguro esse segundo degrau. E a quantidade de degraus que tem para cima, gente, cada um tem a sua quantidade, né? O céu é o limite, literalmente, né? Porque só na hora que a gente realmente se une de novo, né, a Deus e a fonte, é que a gente consegue ter, aí sim, uma âncora eterna, perfeita e sustentável. Mas até lá, a gente vai se firmando nessas, né, usando as nossas âncoras um pouco mais baixas. E não tem problema nenhum em relação a isso, tá? Cada um no seu tempo. Deus nos espera, não importa quanto tempo demore. Muito obrigada para quem ficou comigo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus. Até semana que vem.